Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar como é que a gente faz um arquivo para rótulos, etiquetas e qualquer tipo de material com corte eletrônico através do plugin do Corel. Então vamos supor aqui que o nosso tamanho da bobina é 119 de impressão. A gente vai trabalhar com uma área aqui de 50 por 103 centímetros. Dá para trabalhar até 113 centímetros, se eu não me engano, mas vou trabalhar 50 com 103 aqui, depois a gente confere. Suponhamos que isso aqui seja a arte do cliente. Vamos supor que o cliente queira um rótulo 3x3. Cuidados que a gente tem que ter. Primeira coisa, o arquivo principal, tá, que é o rótulo do cliente, o qual tem a vetor e imagem, a gente vai guardar um arquivo sem ter alteração. Mas o arquivo que nós vamos fazer multiplicação, nós vamos converter ele em bitmap e achatar esses textos e informações em vetor tudo numa camada de imagem. Isso garante que na hora da multiplicação o arquivo fique mais leve. Então, digamos assim, esse arquivo aqui, ó, vou botar em aramado, ó, ele tem imagem e tem os textos em vetor. Esse arquivo a gente mantém de maneira original, sem alterar, e esse aqui a gente vai trabalhar em cima dele. Vamos converter em bitmap. Aqui, por exemplo, é o tamanho do 3 centímetros, o tamanho do qual a gente vai fazer a multiplicação. Esse 3 centímetros aqui tem que ter uma sangria de 0,2 centímetros em cima dele, para nós termos uma segurança na hora de fazermos esse fechamento. Deixa eu só separar aqui. Então, aqui nosso tamanho original, aqui é a nossa sangria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a nossa imagem, com a nossa... Só botar uma outra cor aqui para enxergarmos melhor ele. Então, a gente vai trabalhar com o arquivo final, o qual tem que ter esses 0,2 centímetros de sangria. E esse aqui é a nossa arte que está protegida, ou seja, na aprovação cliente, dentro da linha azul vai ser a parte onde é que vai ter uma garantia total. A parte de fora vai ter que ter variação entre um pouquinho, entre pode perder e não pode perder, e vai perder na verdade, porque a nossa máquina é bem alinhada, né? Então vamos supor que aqui tem que ter uma margem para a arte, ou seja, não pode ter nenhuma informação importante aqui, e não pode ter nenhuma informação importante aqui. Entendeu? Realmente tem que respeitar uma margenzinha, para se por exemplo esse risco for ficar um pouquinho, o corte ficar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, não vai ter perda. Feito isso, né, ó, eu vou tirar a linha da sangria, o qual a gente usou ali. Agora eu tenho só o JPEG e a nossa linha principal. Então aqui a gente faz a multiplicação. Dá para usar por ferramentas de posicionamento, na ferramenta mais, a forma que quiser achar de maneira mais rápida. Tá, no caso aqui eu vou trabalhar com 3,4 centímetros. Vou fazer aqui manualmente mesmo, só no mais aqui rapidinho, só para mostrar como é que fica. Ó. Então, ó, respeitando sempre a linha máxima que é ali, né? Então não pode passar para lá. Então a gente vai fazer para baixo. Só fazendo mais e para baixo aqui de maneira manual mesmo, artesanal. Para mostrar o arquivo final. Ó, feito aqui, esse é o arquivo, é o nosso arquivo, o qual a gente tem um arquivo de corte pronto, né? Aqui na ferramenta de cima, ó, nesse canto, nessa aba de cima, a gente vai botar a linha de corte. A gente clicando, selecionando todo o material, botando a linha de corte. Aqui a gente vai escolher qual é o espaçamento que as marcas de registro vão ter entre uma e outra. Vou dar um exemplo aqui. Esse arquivo aqui tem 1 metro de altura. Vamos supor que a cada 30 centímetros tem que ter uma marca de registro. Então aqui a gente vai pegar, por exemplo, na vertical, botar 3. Ó, e aqui eu vou botar 2. Simplesmente ela vai botar 2 aqui e ela vai botar 3 nessa parte aqui. Então aqui esse é a matemática que tu vai ter que pensar. Sempre tipo assim, ó, 30 em 30 centímetros tem que ter uma marca de registro. Isso garante um alinhamento bom em coisas pequenas, principalmente, que essa aqui, que por exemplo seria 3 centímetros cada uma delas. Ó, foi feito isso aqui, agora a gente precisa preparar para fazer o quadro de segurança, que é para garantir que a máquina vai fazer uma leitura, não vai fugir dos roletes da máquina. Eu faço um quadrado aqui
nessa mesma linha. Então, esse quadrado aqui eu fiz. Ó, essa é a parte frontal, porque ela tem esse registro aqui, ó, tá vendo que ela tem essa linhazinha preta? Então isso aqui é para definir lá quando for abastecido a plotter de recorte, que essa é a parte da frente dele. Então nessa parte de trás aqui eu preciso ter 4 centímetros a mais. Então, por exemplo, aqui, esse aqui tem 105, né? 106, 107, 108, 109 aqui, ó. Então aqui a gente bota essa linha com 109 centímetros. As linhas laterais pode trabalhar com 2 centímetros a mais. Então lá se tem 50, por exemplo, vou botar com 54 centímetros. Ó. E na parte da frente, 2 centímetros. 109, 110, 112. Ó. Então lembrando, aqui precisa ter mais 2 centímetros que na parte da frente. Aqui na lateral 2, aqui na lateral 2. E aqui por último 4 centímetros. Aqui entra o total do tamanho da imagem. Ó, tá vendo que a gente tem 112 centímetros no arquivo final. Esse é o arquivo final que vai ser impresso. Ó, esse aqui é o arquivo de impressão, o qual a gente duplica. E o que a gente vai fazer? O arquivo qual vai ser impresso. Ó, esse arquivo que vai ser impresso. E esse aqui é corte. No arquivo que vai ser impresso, a gente precisa tirar essas linhas azuis aqui. Ó. Como eu converti esse material em bitmap, ou seja, que isso aqui é tudo camada achatada, fica bem fácil, né? A gente simplesmente só vai selecionar todo esse material aqui. E vou com o botão direito aqui, vou tirar a parte de contorno. Já saiu toda a linha de contorno. Com isso, esse aqui é o meu arquivo de impressão. Eu salvo um arquivo de impressão e um de corte. Nesse aqui, como é o corte, eu não tiro ele, porque inclusive a impressora a plotter de recorte não visualiza a imagem JPEG. Então eu não preciso deletar esses arquivos de imagem aqui. Então esse aqui é o material, é o arquivo depois que eu mando cortar, que a única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar isso aqui, ó. Quando eu mandar a máquina cortar, que daí é pelo projeto posterior, ou seja, que eu seleciono tudo isso aqui, eu vou aqui no Cut, confirmando que essa opção aqui na configuração, ó, esse Cut é quando tem linha de registros. Quando for um corte de adesivo comum que não tem linha de registro, eu tenho que deixar desativado. Se eu deixar ativado isso aqui e eu mandar cortar e não for esse material com linha de registro, ele vai tentar puxar as linhas de registro e não vai achar. No caso aqui, como é um material impresso, eu preciso estar com ele ativado. Seleciono todo ele, clico nesse botão aqui, só dou um sim, e aí vai abrir a opção que aqui não vai dar porque eu não estou na loja, mas é só dar um enviar para corte aqui, ó, só dar um sim aqui que ele vai enviar certinho. Essa é a parte do recorte. Na parte de impressão, como a gente tirou o contorno, a gente vai dar um Ctrl G aqui, a gente salva o arquivo, óbvio, né? Eu abro sempre numa página nova, eu dou um Ctrl, deixa eu puxar aquele arquivo lá que pegou um errado aqui, ó. Então eu vou pegar esse aqui que não consegui, Ctrl C, eu uso ele numa aba nova para garantir que não tem nada mais além dele. Então aqui eu vou botar o tamanho correto na área de trabalho, ó, 54 por 112, vou botar um pouquinho mais aqui, 55 por 113, só para não ter erro de ficar nada de fora. Vou dar um P aqui, que ele vai mandar para a área de impressão. Vou em PDF, cuido que esteja no arquivo PDF-X4. Aqui nós nomeamos o arquivo, então a gente vai botar na pasta o qual a gente vai mandar depois para o impressor. Lá a gente vai botar o que é, por exemplo, adesivo Premium, dizendo se ele é o Premium Eco, depende com o modelo dele. O nome do cliente, Daniel Belotto. E se for mais de uma folha, a gente bota, por exemplo, assim, ó, 3x. Significa que esse adesivo que vai ser impresso é um adesivo da bobina Premium e vai ser 3 vezes esse arquivo. Feito isso aqui, só exportar, está finalizado, exportado. Observação só em relação a aproveitamento de acordo com a bobina que vai ser utilizada. Digamos essa bobina aqui, que não vai ser impressa lá, ela imprime 119 centímetros.
Se vocês olharem aqui no tamanho final, ó, ele está com 112, a gente tem margem ainda para utilizar a mais. Então esse material aqui nós poderíamos ter feito, imagina, a gente poderia ter multiplicado, vou só deletar essas linhas de fora daqui, ó. A gente poderia ter feito mais espaço aqui. A gente poderia ter dado uns mais aqui. Para quê? Para quando a gente for fazer essa linha de corte aqui, ó, a gente vai botar ele. Linha de corte, a marca de registro, e a gente bote ele aqui. A gente tem que lembrar aqui, ó, que o tamanho disso aqui, a gente vai somar os espaços de sobra igual tinha antes. Ó, vai ter mais 4 aqui e mais 2 em cima. Então, são 6 centímetros a mais. Ou seja, o tamanho total disso aqui, que é 112 mais 6, não pode ultrapassar o tamanho final da impressão que a gente teria para fazer. Então, cuidar essa linha aqui para a quantidade de materiais a mais que tu pode botar de acordo com o corte. Sempre fazendo esse aproveitamento material quando for aproveitamento por folha. Então, sempre cuidado esse ponto inicial aqui para nós usar o maior espaço da bobina de 119, mas contando que a parte final vai ter aquela parte da linha de registro que é o quadrado que a gente faz ali, que faz 2 a mais, 4 aqui, 2, 2. Na verdade, isso aqui é lá para a máquina. Porque se eu fizer com menos de 4 centímetros aqui, quando ele for fazer essa leitura da linha de registro, ele vai soltar esse adesivo porque não tem material para segurar aqui. Por isso essa sobra aqui. Então sempre aproveitamento máximo nessa parte.